Então, o pessoal fica um pouco jururu comigo, porque aí são contribuições mesmo, arqueológicas e sociológicas. Dos dados advindos de Nazaré, nós não encontramos um único grafite no século I, no século II. Nunca se encontrou em Nazaré uma inscrição, um pedacinho de inscrição que fosse. Nunca adveio de Nazaré do século I e II um tesouro ou tesouros monetários, isso é, uma forte presença de uma economia monetária, né, em Nazaré. Então, tudo isso faz a gente colocar o modelo de culturas camponesas. Elas não dependem da escrita para existir, elas não dependem da escrita para modelar as relações sociais, elas não dependem de moedas para regular as trocas econômicas. Então, um retrato de Jesus seria um judeu, sem sombra de dúvida, de nascimento, vida e morte, que fez um diálogo bastante interessante dentro da oralidade, porque ele é um analfabeto. Dentro da oralidade, ele instaura um diálogo muito interessante de uma tradição, né, que é ligada ao templo, mas, ao mesmo tempo, a sua experiência com o Batista, com as tradições de Elias, Eliseu, com o forte movimento de resistência de um Judas Galileu, o moldaram como alguém bastante interessante, inteligente, né, que instaurou um antes e depois na temporalidade que nós vivemos. Então é possível afirmar de fato que Jesus era analfabeto do ponto de vista do letramento, né? Sim, mas sempre lembrando, não é porque o Chevita acha, é porque claro, estratigraficamente nunca se encontrou nada em Nazaré. Nazaré ela é fundada como basicamente o grosso das aldeias da Galileia no período dos Macabeus. Então, até onde se encontra materialidade na estratigrafia, não apenas de Nazaré, mas do restante das aldeias, né, do norte, dali da região da Galileia, é um material que advém da segunda metade do século II, antes da Era Comum. E é impressionante a completa ausência de materialidade que conecte Nazaré com o mundo da escrita. Isso não tem. Não tem. Mas isso não é algo, não é um ponto fora da curva. Isso situa Nazaré, não é, dentro da normalidade. Culturas camponesas, historicamente falando, elas não estão centradas no letramento, em escolas, em escritas. Ao contrário, a realidade que nós encontramos em Nazaré, nós encontramos em boa parte do período imperial romano, do período medieval europeu, de boa parte dos camponeses do período moderno, de praticamente toda a história, né, do Brasil do século XVI, XVII, XVIII, XIX e início do XX, em termos de espaços rurais. Não é? O analfabetismo amplamente disseminado. Então, isso não é algo, não é uma forçação de barra, mas são modelos sociológicos, bem estabelecidos, por pesquisadores no campo do campesinato. É isso. Agora, eu vou lhe perguntar, porque eu sei que vai ter gente que vai comentar, seja aqui ao vivo ou então depois, né? Aquela questão de que alguns textos do Evangelho falam de Jesus lendo o rolo de Isaías, de Jesus escrevendo no chão. Teve até aqui o Alessandro que comentou
como é que Jesus, sendo analfabeto, poderia falar na sinagoga, questão dele ser chamado de mestre, já ouvi até algumas pessoas argumentando isso. Talvez entenda mestre como título de mestre dos nossos tempos, né? Que não é a mesma coisa. Mas, de alguma forma, como é que nós explicamos esses textos em que, teoricamente, Jesus é retratado escrevendo algo, ou lendo algo, né? Recentemente, eu acho que não tem nem... Eu não sei se tem 10 dias. Eu publiquei uma live aula no YouTube voltando a falar exatamente sobre essa questão de um Jesus com essas características de analfabeto, né? De alguém inserido no mundo, né, do iletramento, gente que não sabia nem ler nem escrever. Então, eu acho que a gente precisaria, para responder esse tipo de questão, perceber, né, já os contrastes entre o mundo de Jesus, de Nazaré, que é um mundo, não é, da língua aramaica, e os textos, portanto, aí já são recepções, os textos que falam de Jesus na língua grega. Uhum. Aí é uma questão de um olhar mais metodológico para a documentação. Esses autores não são camponeses, são citadinos, né? E, por serem citadinos, eles compartilham daquilo que é o radical da palavra escola, a escolé, o ócio produtivo. Puderam, né, aprender a ler, a escrever, puderam avançar nas letras, puderam ter didascalós, professores que pudessem ensinar a eles as primeiras letras, a aprofundar o conhecimento na filosofia, na história, e assim sucessivamente. E isso a começar por Paulo. Então, esses indivíduos são homens de cidades médias e grandes do Mediterrâneo Oriental. Então, eles não fazem parte, nem vivem o mundo rural, o mundo camponês, o mundo do trabalho manual. Você não vê Paulo envolvido em trabalho manual. Você não vê Lucas envolvido em trabalho manual. Né? Essas pessoas têm diante de si documentos, sejam as escrituras sagradas ou outros documentos de autores que escreveram antes deles. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente fazer uma reflexão, né, entre o movimento de Jesus com ele vivo, que é um movimento tipicamente em aramaico, e os movimentos de Jesus sem Jesus, que já são experiências na língua grega. Uhum. É uma outra forma de se comunicar. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a arqueologia nunca encontrou uma sinagoga, diferentemente de Marcos e Mateus, que parecem sugerir, né, que sinagogós é a reunião de 2 ou mais judeus que estão celebrando a Torá, né? Estão ali falando sobre a Torá, ou os profetas, ou algum livro histórico judaico. Mas Lucas não. Lucas, no capítulo 4, versículo 16 e seguintes, ele fala da existência de um prédio onde Jesus entra, lhe é dado o rolo do profeta Isaías, e ele abre o profeta Isaías. Veja, não é um profeta menor, pequeno. É logo um cara como Isaías. Então, essa sinagoga nunca foi encontrada em Nazaré. 2, dos dados arqueológicos,
de Nazaré mostra a impossibilidade de se ter o rolo do profeta Isaías. Todo o material é importado do Egito, todo o material. E não é um pequeno rolinho contendo Isaías. Isaías é um dos maiores profetas em termos de produção literária, de escrita. Né? E 3, quando se fala de Isaías, é confrontar o Isaías que você tem em mãos com o Isaías que Lucas citou, é o capítulo 61, versículo 1 e 2 de Isaías. Leia o Isaías que você tem em mãos e veja que está diferente do que Lucas cita. Lucas omite uma linha, insere uma linha lá do capítulo 35. Então, ele faz uma montagem do que Jesus leu. Então, é fácil de entender pelas diferentes questões que eu pontuo que Lucas conhece muito pouco a história camponesa. Esse homem é citadino, não é? E ele é endinheirado. Ele escreve 2 volumes e encaminha para um amigo, Teófilo. Né? Então, ele produz o livro volume 1 e o volume 2, né? O Evangelho e Atos. Então, isso já está mostrando que é um cara que tem muito dinheiro e tem documentos para ele poder ler e poder construir, não é, todas as suas histórias. E o caso de João já é um pouco diferente, não é? Porque entre o século I e o século X, a história é uma belíssima história de uma mulher pega em flagrante adultério, em que os caras vão tentar Jesus, dizendo: olha aí, Jesus, pegamos essa mulher em flagrante adultério, etc. e tal. E Jesus diz: bom, o que diz a lei? Bom, a lei manda apedrejar. Então, olha, quem não tiver pecado aí, manda pedra nela mesmo. E ele se abate, vai escrevendo com o dedo, etc. e tal. Essa história, quando a gente tem acesso aos mais antigos manuscritos, não é? Ela aparece pela primeira vez no século IV, no Evangelho de Lucas, e permanece no Evangelho de Lucas até o século X. Ela vai migrar somente a partir do final do século X, início do XI, para o Evangelho de João, onde não vai mais sair. Então, esse é um primeiro dado. Essa história não é joanina, o vocabulário não é joanino, o vocabulário não pertence a João. Um segundo ponto diz respeito de que toda a patrística oriental do século II, III até o século X, que comentou todo o material neotestamentário, nunca comentou essa passagem. Nunca. Ela só foi objeto de comentários, né, na parte ocidental da cristandade, provavelmente onde um copista inseriu como uma pequena nota, um apêndice, um comentário, né, trazendo essa historinha. E provavelmente essa historinha ela vai ser inserida, por ser bonita, né? E já que estamos falando aí de dia 9, mulheres, etc., uma linda história de alguém, né, que tinha um apreço gigantesco pelas mulheres. Né? Então, isso é coisa de um copista, né, um comentário à parte, e isso depois acaba sendo inserido no Evangelho de Lucas. E só foi comentado no Ocidente. Só no século XI, a patrística oriental, quer dizer, os padres das igrejas orientais, é que tomarão ciência dessa história e vão comentar, e vão ler. E, por fim, mas não menos importante, a lei não mandava apedrejar apenas a mulher, mandava apedrejar também um homem. Exato. Então, ali tem vários problemas
não é? Então, as duas histórias que poderiam ser usadas para sustentar que Jesus sabia ler e escrever, elas precisam ser vistas com um certo cuidado, a começar, não é, por um olhar mais criterioso sobre a documentação antiga grega que os autores usaram para se referir a um cidadão que só falava aramaico. E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.